Graças a paz, igreja. Irmãos, o conselho, nós decidimos, tomamos uma decisão que queremos que ajudará a igreja nesse contexto que nós estamos vivendo, conforme nós anunciamos para os irmãos em grupo privado, e pedimos por isso a participação de toda ela, o envolvimento assistindo aos estudos que foram decididos. Nesse contexto que nós temos vivido, irmãos, esse contexto pandêmico e com as suas peculiaridades brasileiras, algumas questões que estavam no nosso coração, elas são potencializadas, outras elas vêm à tona com algumas situações, outras criam situações para sugerirem coisas que nós nem esperávamos ou imaginávamos que estivesse ali. De qualquer forma, irmãos, são várias as demandas, tanto nesse contexto quanto para além dele, do nosso próprio coração, em nossas lutas. Por isso, irmãos, nesse sentido, nós oramos constantemente a Deus para que a nossa igreja creia firmemente em um princípio e algumas verdades que têm sido repetida e falada tanto nos discipulados dos presbíteros nossos, nas exposições da palavra, nos gabinetes privados, em aulas, né? E tamanha é a necessidade disso, irmãos, que nós optamos e decidimos por tratar dessas questões de forma mais direta e concentrada. Por isso, irmãos, nós faremos uma série de estudos intitulada Guardando o Seu Coração ou Guarde o Seu Coração. A ideia, irmãos, é que eu postarei um estudo por semana, né? Semanalmente será colocado no canal da igreja para que os irmãos assistam. O objetivo dele, irmãos, o objetivo desse estudo, dessa série de estudo, é de forma clara e direta tratarmos de questões do nosso coração, meditando nas questões do movimento dele, como o pecado ele atua em nós, né? As lutas com relação a alguns pecados específicos, como ansiedade, medos, tristezas, depressão, privações, provações, ira, etc. E além disso, a ideia é que nós vejamos as ferramentas e os fundamentos bíblicos para nós tratarmos e lidarmos com essas questões da maneira correta, irmãos. Uma compreensão devida de algumas doutrinas e realidades que nos ajudarão na lida com o nosso coração. Se nós pudéssemos falar, irmãos, essa é uma forma preventiva, e fortalecedora dessas questões. Esse estudo, irmãos, ele objetiva aquilo que o apóstolo Paulo falou em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11, como sendo a função dos ministros, né, e de maneira geral dos presbíteros, capacitar a igreja para que ela amadureça individualmente e sirva uns aos outros em amor. E nesse ponto, o amor aqui é com conselhos bíblicos na vida corriqueira, nas questões dinâmicas da vida, né? Nós queremos, irmãos, com toda sinceridade, podermos parar e falar aquilo que Paulo falou em Romanos capítulo 15, versículo 14. Ele diz o seguinte: certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para admoestardes uns aos outros, ou em outras traduções, para aconselhar-vos uns aos outros. Então, irmãos, a ideia é exatamente essa. Com esse objetivo é que nós iniciamos esse estudo. Uma das coisas que tem sido muito falada nos nossos dias, nesse contexto de coronavírus, é que a informação é o melhor remédio. A informação quanto ao vírus em si, ao funcionamento dele, aos sintomas que a doença, por consequência do vírus, traz, a informação quanto ao tratamento. Irmãos, a ideia é exatamente essa do nosso estudo, queridos. Que o conselho insiste que a igreja ela acompanhe e ela assista a cada um dos vídeos. A ideia é exatamente essa. É uma informação correta quanto às questões do nosso coração a partir da Escritura, para que o interpretemos corretamente, lutemos devidamente contra o pecado e não tratemos de uma forma errada ou até mesmo contrária à palavra, para nós não sermos surpreendidos e cairmos em uma situação que nós não desejávamos na nossa caminhada cristã. Por isso, irmãos, diante dessas questões introdutórias, nós vamos iniciar o nosso estudo hoje a partir de Provérbios, por favor. Provérbios capítulo 4, versículo 23, de onde exatamente nós tiramos o título da nossa série de estudo. Se você tiver com sua Bíblia aí ou não, acompanhe a leitura atentamente. Diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes
da vida. Irmãos, para auxiliar-nos no nosso estudo de hoje, eu vou fazer amplo uso de um material do John Flavel, publicado pela Naderi Reformati Publicações, cujo título é Guarde o Seu Coração. Ele faz um excelente e extensivo estudo acerca desse tópico, desse versículo e dessa doutrina e prática cristã, e eu vou tirar proveito de algumas partes desse material para a nossa edificação. Por isso, irmãos, o que nós vamos ver primeiramente hoje, como a base para todo esse nosso curso, essa nossa série de estudos, é o que é guardar o coração. O que nós objetivamos é ensinar a igreja e orientar como que cada um de vocês individualmente, mas também auxiliando uns aos outros, a guardar o coração. Então, a primeira pergunta é, o que é guardar o coração? Queridos, quando nós falamos de guardar o coração, nós não estamos nos referindo, sem dúvida, de forma alguma, ao órgão do corpo humano que bombeia sangue para as suas respectivas partes. Não, irmãos. Por coração, né, a ideia, tanto da palavra hebraica quanto da palavra grega, traz a ideia do homem interior. Né? O coração é o âmago, é o centro do ser humano, de tudo que ele é e de tudo que ele faz. Né? Em outras palavras, é a alma, ou a psique. Né? Psique em grego significa alma. Né? Então, o ponto aqui, queridos, é aquilo que, por exemplo, é falado em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que o homem foi criado do pó da terra, então o corpo dele é pó, é matéria, e lhe foi soprado fôlego. Então, a constituição do homem, pó, né, o corpo e a alma, né, e o seu espírito. Romanos 7, 22, por exemplo, Paulo faz referência ao homem interior, que no seu homem interior ele anseia e quer agradar a Deus em sua lei, obedecendo a sua lei. E o apóstolo Paulo também fala em 2 Coríntios 4,16, né, um contraste entre o homem exterior, o corpo, e o homem interior, a alma, o coração. Né? Então o ponto é esse, irmãos. Em outras partes da Escritura Sagrada, coração, por exemplo, Romanos 1,21, é usado como entendimento, quando Paulo está falando dos gentios que estão obscurecidos em seu entendimento. Em Salmo 119, versículo 11, né, a Escritura toma essa palavra como a memória, quando diz, tua palavra escondi no meu coração. E aqui é uma referência à memória, a memorizar a palavra de Deus. 1 João 3,10 fala do coração como consciência, né? Se o teu coração não te acusar. E a gente sabe que nós sabemos que papel de acusação, o papel de acusação pertence à consciência. Por isso, irmãos, essa ideia geral de coração na Escritura Sagrada, esses diversos usos, porém, aqui em Provérbios, nós devemos tomar, porque é essa ideia que está trazendo aqui, queridos, coração como toda a alma do homem, ou o homem interior, aspecto do ser humano interno, o centro de tudo aquilo que ele é e faz. O estado, irmãos, de todo o corpo depende da solidez e do vigor do coração. O estado eterno, queridos, de todo homem depende da boa ou má condição da sua alma. Então, irmãos, lidarmos corretamente com ele, com o coração, é importantíssimo, irmãos. Algo seríssimo está em jogo, queridos. Por isso que nós insistimos que a igreja acompanhe todos esses estudos, porque é algo muito importante. Salomão, queridos, diz que nós devemos guardar o coração, porque, aí ele vai dizer a razão, no versículo 23, né? Porque dele procedem as fontes da vida. Essa é a razão pela qual nós devemos guardar o coração, irmãos. A nossa vida, e aqui vida entendamos todo o aspecto do ser humano. O corpo, a saúde, os fatos, os eventos, os relacionamentos, a nossa história, toda a vida e o que ocorre em nosso coração está intimamente ligado uma coisa à outra. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Por isso, irmãos, que essa ordenança aqui, no hebraico, é posta de forma enfática. Guarda o teu coração, porque isso é muito sério. Dele procede as fontes da vida. O coração do homem, irmãos, ele é o trono dos princípios, ele é o trono dos seus desejos, ele é a fonte de todas as ações. O nosso Senhor Jesus Cristo enfatizou recorrentemente que é do coração que parte aquilo que nós fazemos
cremos, pensamos e como nós interpretamos o mundo. Por isso, irmãos, os olhos de Deus estão no coração. Os olhos dos cristãos também deveriam estar ali. Deus olha o interior. De nada vale nós termos o exterior e fazermos externamente aquilo que Deus agrada se não é feito de coração. E o Senhor enfatiza muito isso na palavra de Deus, queridos. Se Deus enfatiza isso, irmãos, nós também devemos enfatizar. A maior dificuldade, queridos, na conversão é o coração ser ganhado para Deus. E a maior dificuldade após a conversão é esse coração continuar devotado e mantendo-se na direção do Senhor. E aqui, irmãos, é que o que faz do caminho da vida um caminho estreito e o portão do céu um portão estreito, queridos. Por isso, irmãos, o que é guardar o coração? De forma agora clara e objetiva. Irmãos, entendamos como guardar o coração o uso diligente e constante de todos os meios sagrados para preservar a alma do pecado e manter a sua doce e livre comunhão com Deus. Eu vou repetir, esse conceito aqui é de John Flavel. O que é guardar o coração? O uso diligente e constante de todos os meios sagrados para preservar a alma do pecado e manter sua doce e livre comunhão com Deus. Queridos, quando a gente fala, quando nós falamos constante, né, o uso constante, é porque a razão anexa, porque dele procedem as fontes da vida, implica nessa ideia, queridos, né? Se do coração parte é a fonte da vida, enquanto a vida for sustentada, enquanto perdurar a vida, assim o coração deve ser guardado, irmãos. Enquanto essas coisas e essas questões da vida fluírem dele, assim nós devemos guardar o coração. A palavra hebraica para guardar aqui, irmãos, no nosso texto de Provérbios, é uma palavra tomada de uma imagem, né, da área militar, de uma guarnição de soldados em um muro de uma cidade. Ele tem que sempre estar olhando com clareza para os inimigos que vêm de fora e para os que estão dentro. Então, os guardas são ordenados a guardarem a cidade, a guardarem de todo e qualquer perigo, a vigiar. E aqui, irmãos, vem mais uma coisa importante, queridos. Embora essa expressão seja enfática, né, guarda o coração, e esse significado seja abrangente e posto em termos de ordenança, e de fato é importante deixar claro que, embora seja colocado como nosso trabalho, irmãos, isso não implica que haja suficiência em nós para fazermos isso, queridos. Somos tão capazes de parar o sol no seu curso ou de fazer os rios correrem para trás, quanto por nossa própria vontade poder governar e ordenar o nosso coração. Queridos, gerir uma grande obra é muito fácil, comparado com guardar o coração. É mais fácil nós pararmos o sol do que nós guardarmos o coração da maneira correta, irmãos. Por isso que nós devemos clamar ao Senhor. Ainda assim, Salomão nos coloca adequadamente dizendo que é nosso dever guardar o coração, embora o poder venha de Deus. É nosso dever. E nós não podemos negligenciar isso, irmãos. Inclusive sabendo que o poder que temos depende da força e da ajuda de Cristo, e não de nós mesmos. Ele falou, irmãos, em João 15, sem mim nada podeis fazer. Inclusive, queridos, guardar o nosso coração, enquanto o nosso dever como povo de Deus. E diante disso, então, irmãos, né, diante do que é essa definição do que é guardar o coração, a pergunta seguinte é: como nós devemos guardar o coração? O hebraico, queridos, ele é muito enfático. Ele é posto uma ênfase no tocante a guardar. É como se fosse assim: guarde com todas as suas forças o seu coração. E essa veemência, irmãos, essa insistência e força na expressão com a qual nós somos ordenados pelo Senhor, nos mostra o quão difícil é guardar o nosso coração e o quão perigoso é negligenciarmos. É difícil e é perigoso a negligência disso. O motivo, irmãos, dele ser um trabalho forte e pesado é que dele procedem as fontes da vida.
Veja o que está em jogo aqui, irmãos. Veja o que está em jogo. O coração é a fonte de todas as operações vitais, irmãos. Ela é a mola que impulsiona tudo que nós somos, sentimos, fazemos e desejamos. Se algo estiver errado no coração, isso contaminará todo o resto, irmãos. Se uma fonte está contaminada, isso contaminará todo o resto. O nosso Senhor, irmãos, claramente expressa em Mateus 12:35, ele diz: um homem bom, do bom tesouro do seu coração, traz o que é bom, e um homem mau, do tesouro maligno do seu coração, traz o que é mau. A boca fala do que o coração está cheio. A língua, as ações e as aspirações, elas seguem e expressam o que está em nosso coração, irmãos. Dele procede as fontes da vida. Então, irmãos, se o coração errar em seu trabalho, todo o resto vai sair errado. Pois erros quanto aos corações, irmãos, quanto ao nosso coração, são erros como a impressão na antiguidade. Não sei se os irmãos sabem, na antiguidade a impressão ela era uma chapa em que você colocava letra por letra. Letra por letra você ia colocando para formar as palavras, passava a tinta e imprimia. Então, errar quanto ao guardar o coração, ou na interpretação do coração, ou na tratativa daquilo que está no coração, é exatamente como antigamente você errar a ordem das letras que estão sendo colocadas. Vai ser tudo saído impresso errado da impressora. Tudo vai ser impresso de uma forma errada. As consequências, elas virão, irmãos. Então, isso é para mostrar o quão importante, queridos, é guardar o coração. E esse tópico que nós estamos insistindo que meditemos nesse período. É claro, queridos, que o que está pressuposto aqui é a conversão, porque só pode guardar o coração aquele que é convertido, aquele que foi regenerado pelo Senhor. Sendo então pressuposto isso, queridos, não é difícil de aprender, de compreender, de aprender que guardar o coração é o constante cuidado e diligência de um homem regenerado, de manter a sua alma sempre dedicada ao Senhor. Sempre dedicada ao Senhor. Pois, irmãos, embora a graça tenha, em grande medida, alinhado a nossa alma e feito mudanças profundas em nosso coração, nós saímos da morte para a vida, nós saímos de um estado de pecado e miséria para um estado de graça. Ainda assim o pecado habita em nós, irmãos, e ele vai tentar tomar o nosso coração. Exatamente porque está pressuposto que só pode ser um homem regenerado, é que nós temos que nos lançar a constantemente estar guardando o coração. Guardar o coração, irmãos, é como um músico que constantemente está afinando o seu instrumento. Qualquer conhecedor de instrumentos musicais, especialmente os de corda, se você deixa um instrumento parado, sem tocar, não precisa nem ser muito tempo, as variações de clima, de umidade, de posição, tudo isso afeta na afinação do instrumento. E ele precisa o tempo todo estar afinando o instrumento para que ele possa tocar a música corretamente. É isso, irmãos, o trabalho de guardar o coração. É o tempo todo estar afinando o coração. Por isso, queridos, guardar o coração é um trabalho duro, é um trabalho difícil. Queridos, embaralhar os deveres da piedade com o espírito descuidado não é difícil, é fácil. Mas colocar o coração na maneira correta dessas coisas é muito difícil, irmãos. Esboçar algumas palavras organizadas na oração é muito fácil. Mas fazer com que o nosso coração seja humilhado, quebrantado e esteja em arrependimento pelos pecados, irmãos, enquanto nós oramos, isso é muito difícil. Queridos, até reprimir pecados exteriores e trazer uma certa forma exterior de piedade para nós é muito fácil, irmãos. Muitos homens naturais, homens ímpios, fazem isso. Isso tem a sua facilidade. Mas muito difícil queridos, fazer com que o nosso coração seja governado, e não apenas externamente, mas intimamente, pelo Senhor. É mais fácil, irmãos, pegar atalhos e fazer uso de coisas que não resolverão o problema de nosso coração, dizendo que o meu problema não envolve meu coração. Isso é mais fácil. Mais difícil é guardar o coração e tratá-lo da maneira devida.
Também vimos, irmãos, vimos nesse estudo agora e caminhando para o fim, que o trabalho de guardar o coração é um trabalho constante. A manutenção, irmãos, do coração é uma obra que nunca se completará até que essa vida se acabe. Se eu tenho que guardar, porque dele procede as fontes da vida, enquanto houver vida, eu tenho que guardar o coração. Não há um só tempo, irmãos, ou uma só condição na vida de um cristão em que haja um intervalo em que ele possa deixar de guardar o seu coração. Não, irmãos. Parar a vigilância por um só instante do seu coração custou muito caro para Davi, custou muito caro para Pedro e para muitos outros irmãos nossos. E provavelmente você já passou por essa experiência como eu passei, de suspender a guarda do coração e isso trazer consequências dolorosas. E por último, irmãos, guardar um coração é uma atividade importantíssima na vida de um cristão. Sem isso, irmãos, nós somos simples formalistas na nossa religião, na nossa profissão. Todas as nossas profissões de fé, dons e deveres não significam nada, irmãos. Nada. Dê-me meu coração, meu filho, diz o Senhor para o seu povo, queridos. Deus tem prazer, irmãos, de chamar isso de entrega voluntária quando é nosso dever. Só há dignidade, irmãos. Só há dignidade naquilo que nós fazemos externamente para o Senhor, quando o nosso coração está intimamente envolvido. E isso não é possível se ele não estiver guardado e protegido no Senhor. Quando, queridos, os irmãos de José, eles foram ao Egito pedir comida, e aí José fez toda aquela situação, ele disse, se vocês não voltarem aqui com o seu irmão, nem apareçam na minha frente. O mesmo, irmão, o Senhor diz a nós, se vocês não vierem com um coração, nem se coloquem diante de mim. Guarde o coração, porque deles procedem a fonte da vida. Deus deseja, irmãos, todos os deveres. Deus deseja que todos os deveres sejam feitos com o coração. E Deus rejeita todos os deveres, por mais gloriosos que sejam, que não são oferecidos e prestados com o coração envolvido, irmãos. Aqueles que executam os deveres sem um coração, isto é, sem um cuidado, sem guardar o coração e sem dedicar esse coração a Deus, não é mais aceito por Deus do que o hipócrita, irmãos. Queridos, diante de tudo isso, desse estudo que nós vimos, o meu desejo é que esse estudo de hoje mostre a importância de guardar o coração. Que nós não devemos ser negligentes, nem ignorar esse dever, nem buscar subterfúgios, atalhos ou propostas hermenêuticas que não interpretam corretamente o nosso coração e só fazem nos afastar mais ainda desse dever de guardar o coração e ordenar a nossa vida, porque dele procedem as questões da vida, irmãos. Errar nisso trará sérias consequências para o povo de Deus, queridos. Portanto, irmãos, guardemos o nosso coração e caminhemos nessa série de estudo com essa disposição de aprender na palavra os fundamentos, as ferramentas e os caminhos, compreendermos como nosso coração age ou como o pecado atua em nós, para lutarmos na força do Espírito, no poder de Cristo, na santificação, irmãos. Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse tempo que tivemos agora de estudo. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, de fazer aquilo que por nós mesmos não podemos, como nós vimos no estudo, que é guardar o nosso coração. Que o nosso coração esteja guardado pelo Senhor e no Senhor. E ele seja dedicado totalmente ao Senhor. Nos faz, Senhor, rejeitar toda proposta de interpretação, de atalho, de subterfúgio, que não lida com o coração da forma correta, como a Tua palavra diz, mas que creiamos que o Senhor orienta o Teu povo em algo tão preciso, precioso e significativo e fundamental para a vida, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos dá graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.